Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia, meus irmãos. Seja muito bem-vindo ao nosso culto Fundamentos da Visão. Como de costume, no primeiro domingo de cada mês, nós nos propomos a estar revendo alguns temas que são muito importantes na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Em especial, hoje nós vamos falar sobre integridade, um fundamento da nossa vida cristã, mas também do nosso ministério, amém? Nós estamos em uma igreja íntegra, estamos inseridos em um ministério íntegro, amém? E eu tenho a certeza de que o seu coração ele é íntegro. O seu coração deseja agradar ao seu Senhor, aquele que te redimiu, amém? Eu já te adianto que um coração íntegro é um coração que responde à graça de Deus. Quando Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, Ele não fez isso em razão das nossas obras, mas por sua determinação e graça. Então a integridade do seu coração, o seu coração inteiramente dedicado ao seu Senhor, é um coração que responde a esse amor, que responde a essa graça, amém? Então eu quero entender um pouco com os irmãos o que é um coração íntegro, como um coração íntegro nos traz benefícios, o valor, a importância de você manter o seu coração íntegro na presença de Deus, amém? Abra sua Bíblia, por favor. No segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 16, segundo livro de Crônicas, capítulo 16, eu vou estar lendo apenas o versículo de número 9, amém? Quando você encontrar, você dá um glória a Deus para mim, amém? Vocês são muito rápidos, aleluia. O texto diz o seguinte, esse texto fala um pouco sobre a vida do rei Asa, e a história dele vai nos ensinar um pouco sobre um coração íntegro. Diz o seguinte, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Amém? A história do rei Asa, ela começa no capítulo 14, aqui do segundo livro de Crônicas. E o início da sua história, o início do seu reinado, o início do serviço que ele realizava para o Senhor, amém? Apacentando a Israel, começa descrevendo ações que o rei Asa realizou, que foram boas e agradáveis ao Senhor, que fizeram com que Asa fosse reconhecido como alguém que tinha um coração íntegro, um coração inteiro, dedicado ao seu Senhor. O que ele fez que foi bom e reto? O que ele fez que foi agradável ao Senhor? Em primeiro lugar, ele removeu todos os altares dedicados aos ídolos, todos os altares dedicados a falsos deuses. Ele removeu a idolatria de Judá, que era o território onde ele reinava na sua época. Depois ele ordenou que o povo buscasse ao Senhor de todo o seu coração, e que também esse povo buscasse ao Senhor, mas também buscasse obedecê-lo, buscasse conhecer a sua vontade e realizar a sua vontade. Isso trouxe resultados para a vida de Asa, amém? A palavra fala que ele prosperou, que ele enriqueceu, que ele teve paz durante boa parte do seu reinado. Mais ou menos na metade do seu reinado, a palavra fala que um rei da Etiópia, ele representou uma ameaça para Asa. Ele invadiu o território de Judá, e Asa buscou ao Senhor, Asa confiou no Senhor, Asa clamou ao Senhor, que defendia o fraco,
do forte. E Asa triunfou nessa guerra. A maior vitória da vida do rei Asa, ele não venceu porque ele fosse mais poderoso, porque o seu exército fosse mais numeroso, mas porque ele confiou inteiramente no Senhor. E como resultado daquela batalha, ele obteve despojos, ele enriqueceu ainda mais, porque o coração dele era íntegro diante do seu Senhor. Outras tribos percebem aquilo que Deus estava fazendo através da vida do rei Asa, através do coração íntegro daquele homem, e como aquele líder íntegro estava trazendo bênçãos não somente para sua casa, mas para todo o seu povo. A tribo de Efraim, Benjamim, Manassés se associaram ao rei Asa, se associaram a Judá, e ele realizou uma reforma mais abrangente, uma reforma nacional. Agora ele fez uma aliança com todo o povo, para que todos buscassem ao Senhor de todo o coração, para que todos obedecessem ao Senhor de todo o coração. Resultado, todo o povo teve paz e prosperidade. E esse seria um ótimo fim para a história de Asa, mas infelizmente ela não acaba dessa forma. Aqui no versículo 9, Asa, ele estava sendo repreendido por um profeta, porque uma nova ameaça surgiu. O rei do norte invadiu o seu território, e ao invés dele clamar novamente ao Senhor, que já havia feito ele triunfar sobre um inimigo poderoso, ele aproveitou da sua prosperidade, da sua riqueza, e fez uma aliança com um exército estrangeiro, o exército do rei da Síria. E esse exército venceu aquela nação inimiga. Entre aspas, ele teve sucesso. Uma estratégia humana que fez com que ele tivesse sucesso. Ele teve paz, mas ele perdeu algo muito importante. Versículo 9. O profeta repreende ele dizendo que os olhos do Senhor estavam passando por toda a terra para mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele. O que o profeta está propondo para ele? O Senhor queria te dar vitória novamente. O Senhor não te daria vitória somente sobre a nação de Israel, mas também sobre o exército da Síria. O Senhor faria você triunfar em todas as suas batalhas. O Senhor te guardaria durante seu reinado. Você prosperaria abundantemente. Mas por quê? Você não guardou o seu coração. Infelizmente, esse é o final da sua história. E a palavra fala que aquele homem, ele morre doente. E ao invés de ele procurar ao Senhor para receber a cura, ele procurou aos médicos. A história do rei Asa nos ensina coisas muito importantes. Primeiro, o que é um coração íntegro? O que é um coração inteiramente dedicado ao Senhor? Mas também ensina para nós um princípio tão importante, queridos. No nosso serviço ao Senhor é começar bem, mas também guardar o nosso coração para que possamos terminar bem, terminar a nossa caminhada com honra, terminar a nossa caminhada com um coração íntegro, grato, obediente, submisso, confiante diante do nosso Senhor. Nosso coração íntegro vai nos guardar para viver o melhor de Deus para as nossas vidas, vai nos guardar para que o propósito que Ele tem para nós possa se cumprir. E deixa eu te dizer, o propósito que o Senhor tem para a sua vida, Ele vai além da sua vida. O seu coração íntegro não é importante só para você e para o seu relacionamento com o Senhor, mas para aquilo que Ele quer fazer através de você. E uma lição importante: se o Senhor está buscando, se os seus olhos estão passeando por toda a terra, buscando corações íntegros, eu não sei você, mas eu quero ser achado com o meu coração íntegro diante do meu Senhor. Amém? Você está pronto? Glória a Deus. O que Asa fez que define o coração dele como um coração íntegro? Primeiro, ele fez aquilo que era bom e reto, aquilo que é agradável ao seu Senhor.
Se nós quisermos ter um coração íntegro, precisamos conhecer a vontade do nosso Senhor. Precisamos buscar realizar essa vontade, fazer aquilo que é bom e reto e agradável a Ele. E deixa eu te dizer, aquilo que é agradável ao Senhor precisa ser agradável também a nós. Existem muitas formas de você fazer a vontade de Deus. A melhor delas, com um sorriso no rosto. Isso é integridade. Você fazer a vontade do seu Senhor com amor, com alegria, com gratidão no seu coração. Amém? Segunda coisa, o rei Asa, ele removeu os altares pagãos, destinados ao serviço, ao culto, à adoração de falsos deuses. E talvez você pense, a idolatria é uma coisa de povos pagãos, povos antigos da Bíblia. E eu te digo que talvez a gente precise repensar idolatria. Amém? Efésios capítulo de número 3, versículo de número 17, Paulo está fazendo uma oração pelos irmãos da igreja de Éfeso. Amém? Pessoas que foram abençoadas com toda sorte de bênçãos, pessoas que foram redimidas em Cristo, pessoas que foram seladas pelo Espírito, pessoas que eram cristãos, amém? Como eu e você. E ele diz o seguinte para eles: habite Cristo pela fé no vosso coração. E talvez você pense, Deus já não habita no nosso coração? Deus já não habita em nós através da pessoa do Espírito Santo, quando nós confessamos que Cristo era o nosso Senhor? Sim ou não? A palavra que Paulo usa aqui para habitar, muda completamente o nosso entendimento sobre aquilo que ele está querendo dizer. Existiam duas palavras para habitar. Uma que definia um hóspede, alguém que você recebia na sua casa, para passar ali uma temporada, um tempo determinado, alguém que você destinava talvez um quarto, um cômodo da sua casa, alguém que não tinha tanta liberdade para estar na sua casa, amém? E uma outra era o dono da casa, o proprietário da casa, aquele que havia comprado e estava tomando posse daquilo que era seu. Quando Paulo está dizendo para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, ele está dizendo que nós não devemos receber a presença, a pessoa de Deus, como quem recebe um hóspede na nossa casa. Ele não pode estar ali de forma temporária. Eu não posso reservar uma parte do meu coração, da minha vida para ele e dizer que ele pode ficar ali e que no café da manhã a gente se encontra, que à noite no culto a gente tem comunhão. Ele precisa habitar no meu coração como dono de tudo aquilo que eu sou, como o Senhor da minha vida. Não pode ter ali um quartinho, um cômodo, aonde tem um ídolo, um falso Deus, algo que eu sirvo e que eu adoro e que desagrada a Ele. Remover os ídolos é remover tudo aquilo que desagrada ao Senhor das nossas vidas. É fazer com que Ele seja o Senhor sobre a totalidade, querido, dos teus pensamentos, das tuas vontades, das tuas ações. Em tudo aquilo que você fala, pensa e faz, deve ser para a glória dEle. Das menores às maiores coisas. Apocalipse no capítulo 3, e aí novamente, uma carta escrita o que? A igreja. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: eis que eu estou à porta aí, se alguém abrir a porta, o que ele faz? Ele entra, ceia com essa pessoa, sim ou não? Mas novamente, Cristo está falando a um ímpio, alguém que não entregou a sua vida, ou à igreja? A igreja. O que Jesus está querendo dizer? Eu comprei a igreja. Eu redimi a igreja, ela é minha, ela me pertence, mas eu sou um cavalheiro, eu sou gentil, eu sou bondoso, eu não tomo aquilo que me pertence à força. Queridos, para ter um coração íntegro diante de Deus é necessário rendição, é necessário entrega. Jesus não quer estar do lado de fora batendo a porta, a gente precisa ouvir a voz dele, deixar ele entrar e falar: muda tudo aqui.
transforma o meu coração, transforma a minha vida. E às vezes a gente quer esconder alguma coisa do Senhor, mas deixa eu te dizer, a bagunça e a sujeira do nosso coração, nós não somos capazes de limpar, mas Ele é. Tudo aquilo que é necessário para transformar o seu coração, quando Ele entrou, entraram junto com Ele. Tudo aquilo que você precisa, se render a Ele, deixar Ele ser Senhor da sua vida, dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o que eu faço em resposta a esse amor? Eu, em amor, também me entrego. Eu me rendo a Ele. Eu removo tudo aquilo que desagrada ao meu Senhor. Amém? Para a gente ganhar tempo, uma outra coisa que o rei Asa, ele realizou que foi agradável ao Senhor. Ele ordenou que o povo buscasse ao Senhor de todo o coração e de toda a sua alma. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 13, o Senhor propõe o seguinte para Israel, para um povo que havia sido exilado na Babilônia em razão da idolatria, da adoração e do serviço a falsos deuses. Ele diz o seguinte: buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso, e eu serei achado de vós. Eu mudarei a sua... O que Deus estava propondo para eles? Eu quero ser encontrado por vocês. Eu quero ter relacionamento com vocês. Mas vocês não podem me usar para que eu mude a sorte de vocês. Vocês precisam entender que a sua sorte, a sua condição, o seu cativeiro, ele vai ser transformado quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Ou seja, uma busca com o coração puro diante dele. Não sei se você já teve essa experiência. Lá em casa, na cozinha, tem um armário acima da janela, amém? Que fica no alto. E sempre quando a minha esposa ela quer pegar alguma coisa nesse armário, ela me chama para que eu pegue uma escada, suba nessa escada, então possa alcançar aquilo que ela está buscando, aquilo que ela está me pedindo. Deixa eu te dizer, o Senhor não pode ser essa escada, um degrau aonde eu piso para alcançar um outro propósito. Só deve haver, queridos, um propósito no nosso coração, e deve ser sempre agradar a Ele, amém? Eu posso buscar o Senhor para ser curado? Claro que eu posso. A palavra fala em Lucas capítulo 17, de 10 leprosos que buscaram ao Senhor Jesus, e todos eles foram curados, amém? Só que apenas um daqueles leprosos retornou até Jesus. E aquela única pessoa que foi curada pelo Senhor, ela ouviu algo que nenhum daqueles homens ouviram: a tua fé te... Buscar ao Senhor de todo o coração, queridos, vai fazer com que você viva bênçãos que você nem estava buscando. Por quê? Porque o seu coração é inteiro diante dele. Porque o seu coração é íntegro diante dele. Porque você não está usando Jesus como um degrau para alcançar algo. Não, Ele é o objetivo maior nas nossas vidas. Ele é o supremo alvo dos nossos corações. Davi, no Salmo de número 27, ele diz o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. O que é isso? O que ele estava buscando? Eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E ele fala: há um objetivo naquilo que eu desejo e há um objetivo naquilo que eu estou buscando. Que objetivo é esse? Que finalidade é essa? Eu quero contemplar ao Senhor. Por que você vem aos cultos? Por que você vem à casa do Senhor, amém? Porque você sabe que a casa do Senhor somos nós. Você está de fato buscando ao Senhor? Ou você tem um outro objetivo
através dessa busca. Se o seu coração estiver íntegro, querido, você não vai encontrar apenas aquilo que você está precisando. Você vai encontrar algo infinitamente melhor e maior. Você vai encontrar o Senhor Jesus, aquilo que de mais precioso e valioso Deus podia nos dar. E quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos viver isso. Amém? Ele também ordenou ao povo que observasse a lei do Senhor, que obedecesse ao Senhor. João no capítulo 14, Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que... E se alguém me amar, será amado pelo meu? Então nós o amaremos e faremos o quê? Nós nos manifestaremos a Ele. Eu vou me manifestar a vocês. Jesus estava nos ensinando que quando nós obedecemos por amor, como uma resposta àquilo que o Senhor já fez por nós, quando a nossa obediência é fruto, é uma expressão do nosso amor, nós vamos viver, queridos, um nível de comunhão, de intimidade que nós ainda não experimentamos. O Senhor vai se manifestar a nós. Mas talvez você pense, tá, eu obedeço ao Senhor. Mas novamente, isso é bom e agradável para você? Porque a palavra fala de pessoas que obedeceram ao Senhor, mas não tinham coração íntegro diante dele. Lucas no capítulo 15, Jesus falando de fariseus, de religiosos que eram severos, radicais em obedecer à lei de Deus, ele compara esses religiosos a um filho que estava indignado, porque o seu irmão pecador, indigno, havia voltado para casa, havia sido recebido pelo seu pai e havia sido restaurado. E ele, indignado, diz ao seu pai: há tanto tempo eu tenho te servido, eu jamais transgredi uma ordem, eu sempre te obedeci e você nunca me deu um cabrito. Jesus responde: meu filho, tudo aquilo que é meu é também... Mas por que ele não estava usufruindo disso? Porque não tinha um coração íntegro. Porque achava que para merecer, desfrutar, precisava obedecer. Mas o que ele não sabia é que a condição para ele desfrutar era apenas ser filho, era apenas ser amado pelo seu pai. Tudo aquilo que ele deveria fazer, amar o pai como resposta a esse amor. Obedecer porque o pai já o amava. Essa é a obediência de um coração íntegro. Essa é a obediência de um coração inteiramente dedicado ao Senhor. É fazer a coisa certa pelo motivo correto, com o coração inteiro diante dele. Amém, irmãos? O rei Asa, ele poderia ter terminado a sua carreira muito bem, se ele se arrependesse quando fosse corrigido. Em quinto lugar, um coração íntegro é um coração que se arrepende, é um coração que aceita a correção. E antes de mais nada, o nosso pai, ele é um bom pai, amém? E um bom pai corrige o filho a quem ele ama, a quem ele quer bem. Na sua bondade, Deus nos conduz ao arrependimento, queridos. Porque o Senhor sabe aquilo que o pecado e a desobediência podem trazer para as nossas vidas como prejuízo. E como um bom pai, ele faz o quê? Nos convence dos nossos erros, nos transforma, mostra para nós os nossos erros. E é isso que ele estava fazendo com o rei Asa, para que ele se arrependesse. Mas ele foi orgulhoso e ficou indignado com aquela correção. Então, um coração íntegro é um coração que se arrepende diante de Deus. A palavra fala que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha um coração íntegro diante dele. E talvez você pense, o rei Davi errou diante do Senhor. O rei Davi cometeu um pecado severo. Ele adulterou, tomou uma mulher que não era sua e ordenou que o marido daquela mulher fosse morto. Mas ainda assim, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus.
Enquanto, a exemplo, Saul também cometeu um erro. Saul também desobedeceu ao Senhor. E nós vemos que a principal preocupação de Saul, quando peca, era aquilo que ele perderia. Ele pediu ao profeta Samuel que o profeta o honrasse diante do povo. Saul estava preocupado com a sua reputação, aquilo que os homens pensavam a respeito dele. E Davi, quando foi corrigido pelo profeta Natã, ele se arrependeu. E ele fez uma das orações talvez mais belas do livro de Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, íntegro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, eu quero ser bom e reto diante do Senhor. Ele não pediu: Senhor, tem misericórdia de mim, mantenha o trono, mantenha a minha coroa, mantenha o meu reinado. Não, Senhor, eu estou preocupado com a tua presença. Eu estou preocupado porque eu feri o teu coração. Eu não estou preocupado com o que o povo vai achar de mim. Eu estou preocupado com aquilo que o Senhor pensa ao meu respeito. Isso é ter um coração íntegro, queridos. Não é estar preocupado com a tua reputação, mas é estar preocupado com a condição do teu coração diante do seu Senhor. É a preocupação com a presença, é a preocupação com o relacionamento, é a preocupação com estar com o coração inteiro diante dele. Amém? Vai melhorar, irmãos, eu prometo. Amém? Eu estou definindo que é um coração íntegro, agora eu vou te mostrar as bênçãos, amém? O valor e a importância de um coração íntegro, prometo. Abra por favor a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 21, amém? O texto diz o seguinte: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para quê? Para toda boa obra. A integridade, queridos, do nosso coração nos qualifica para estarmos servindo ao nosso Senhor. Se alguém se purifica, busca ter o seu coração íntegro diante dele, se santifica, se separa, procura viver para a glória do seu Senhor, essa pessoa será um vaso de honra, um utensílio útil nas mãos do seu Senhor. Essa pessoa idônea, ela será útil, queridos, para o propósito que o seu Senhor tem. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 18, ele diz o seguinte: aquele que deste modo serve ao Senhor, com seu coração íntegro, ele é agradável a Deus e aprovado também diante dos homens. O que Paulo estava querendo nos ensinar? Que um coração íntegro, agradável diante de Deus, ele também vai ser estimado, valorizado pelo seu caráter diante dos homens, porque ele se torna alguém confiável. Deixa eu te dar um exemplo. Neemias, ele era um judeu que estava exilado, estava cativo, e ele servia ao seu rei, Artaxerxes, como copeiro. E um dia, Neemias soube da condição do povo que havia retornado do exílio. E ele ficou extremamente triste, porque ele soube que os muros da cidade estavam destruídos, que os seus portões haviam sido queimados pelo fogo. O rei, quando vê o coração entristecido de Neemias, pergunta para ele o que estava acontecendo. E se entristecer diante do rei naquela época era algo passível de... Ou seja, Neemias, queridos, nunca se permitiria estar triste diante do rei. Ou seja, foi algo muito natural, sincero diante do seu rei. Ele estava diante do rei porque ele realizava um papel. Ele era o copeiro do rei, alguém responsável pelo vinho, pela bebida do rei.
E ele, para servir ao rei dessa maneira, ele deveria ser alguém confiável. Porque antes de dar algo para o seu rei, ele mesmo deveria o quê? Provar desse vinho, para que esse vinho não estivesse contaminado, algo não fizesse mal ao seu rei. Ele era o responsável por zelar pela vida do seu rei. E eu te pergunto, você confia a sua vida a alguém que não seja íntegro? Você confia a sua vida a alguém que não seja idôneo? Neemias era a mesma pessoa, queridos, diante do rei e diante de qualquer outro. Por isso ele foi estimado por Artaxerxes. Por isso que quando o rei pergunta para ele aquilo que estava acontecendo, ele dá a resposta e pede que o rei o enviasse à cidade de Jerusalém para reconstruir essa cidade. E o rei define um prazo e concede a ele todos os recursos necessários para aquela missão. Você confiaria, queridos, recursos, valores a alguém que não é confiável, a alguém que não é íntegro, a alguém que não é idôneo? Porque ele tinha um coração íntegro diante de Deus, ele foi habilitado a reconstruir a cidade de Jerusalém, a reconstruir os seus muros. Ele era íntegro, idôneo, e não somente o rei, mas o próprio Deus confiava a ele essa missão. O Senhor é capaz de confiar uma responsabilidade? O Senhor é capaz de confiar a vocês um grande propósito? A gente precisa entender que o nosso coração é a condição para que Ele possa realizar grandes coisas através de nós. É o nosso coração íntegro que nos qualifica a sermos esses vasos úteis diante do Senhor, amém? Segundo lugar, andar em integridade nos guarda. Provérbios no capítulo de número 10, versículo de número 9, diz o seguinte: quem anda em integridade anda seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos verá a ruína. O escritor aqui de Provérbios está nos ensinando que andar em integridade, como Neemias andou, ter um coração íntegro diante de Deus e também diante dos homens, vai fazer com que a nossa vida seja guardada, vai fazer com que a nossa vida seja protegida. Deixa eu te dar um exemplo. Daniel no capítulo de número 6, versículo de número 4. O texto diz o seguinte, a respeito de Daniel: então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem nele culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. A hierarquia de poder, na época de Daniel, possuía o rei, 3 supervisores e alguns governadores das províncias. E Daniel, por conta do seu espírito excelente, por conta do seu caráter, por conta da sua integridade, ele era cogitado pelo rei para ele ocupar a posição mais alta de governo. Abaixo do rei só haveria Daniel. Ele confiaria todo o seu império a um único homem. Um homem com um espírito excelente, um homem com caráter, um homem com um coração íntegro diante de Deus. Quando esses outros supervisores e governadores souberam disso, eles procuraram tramar contra Daniel. O que eles buscaram fazer? Qual era a sua estratégia? A gente vai examinar a vida de Daniel. A gente vai olhar para tudo aquilo que Daniel faz, da manhã até a noite. A gente vai achar algum erro, alguma culpa, algum delito, e nós vamos acusá-lo diante do rei. O que aconteceu? Não encontraram nada na vida de Daniel. Ele era irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Para acusar a Daniel, para tirar Daniel dessa disputa pelo poder, eles tiveram que mudar a lei.
para então acusar a Daniel. Tamanha era a integridade do servo do Senhor. Você já imaginou isso? Olha que coração íntegro. Então eles enganam ao rei para que o rei ele emitisse um decreto, então pudessem acusar a Daniel, porque Daniel estava orando ao seu Deus. Daniel é preso e é levado, sentenciado a ser morto na cova dos leões. O coração do rei ficou extremamente triste por isso. Mas na manhã seguinte, quando o rei vai até a cova e ele chama o nome de Daniel, Daniel responde: ó rei, vive eternamente. O Senhor achou em mim inocência. Ele não achou em mim erro nem culpa alguma. Daniel foi guardado, protegido, preservado pelo Senhor contra todos aqueles que queriam fazer o mal a ele, porque Daniel era íntegro, porque Daniel tinha um coração inteiramente dedicado a agradar ao seu Senhor, fazer aquilo que era reto diante de Deus e diante dos homens. Amém? Até aqui você foi comigo? Aleluia. Terceiro, a integridade nos torna fiéis testemunhas do Evangelho. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo de número 10, Paulo ele cita uma lista de comportamentos, atitudes, práticas que nós, enquanto cristãos, filhos de Deus, devemos ter. E ele fala o propósito, o objetivo disso. Ele fala o seguinte: a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. A palavra ornar ou ornamento aqui, ela representava o trabalho que um artífice ele tinha. Antigamente, se você tinha uma joia, algo de extremo valor, e você queria colocar aquela joia em um brinco, em um cordão, em um anel, você procurava alguém que pudesse realizar, construir uma estrutura adequada, própria, para emoldurar, sustentar, suportar, expor aquilo que era de extremo valor, de extrema importância. O que Paulo está nos ensinando? As nossas vidas, elas precisam dar um suporte, uma estrutura, sustentarem o Evangelho. Se as pessoas olharem para nós e procurarem ver a beleza do Evangelho, será que elas vão ver uma vida adequada? Uma vida compatível, uma vida que dá suporte ao Evangelho, às boas novas de Deus. Alguém que foi salvo, alguém que foi limpo, transformado, lavado pelo Senhor, amém? Se você for no museu, queridos, você não vai ver um quadro fixado na parede com um prego, você vai ver uma estrutura, uma moldura, algo adequado, idealizado e pensado para sustentar aquilo. Nós precisamos sustentar aquilo que nós pregamos. Como? Através das nossas vidas, com um coração íntegro. Por isso que Paulo fala, escrevendo aos Efésios, nós precisamos andar de maneira digna na nossa santa vocação. Eu faço isso através da minha força? Não, queridos, existe a graça. Eu posso me fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Eu posso andar em santidade, eu posso andar em obediência, eu posso andar em amor, eu posso ser uma moldura do Evangelho, eu posso sustentar aquilo que eu prego, e você também. Porque você é bom? Não, porque o Espírito nos assiste em todas as nossas fraquezas. Amém? Amém. Viver em integridade nos levará a ter maior intimidade com o Senhor. E esse para mim é talvez o maior dos benefícios. O salmista, no Salmo de número 15, versículo de 1 e 2, ele diz o seguinte: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? E ele responde: aquele que vive em integridade.
aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade. O templo e o monte são símbolos daquela época da habitação do Senhor, do lugar onde o Senhor se encontrava com o seu povo, tinha comunhão, relacionamento com o seu povo. E o questionamento dele é: como nós podemos desfrutar da comunhão do Senhor? Como nós podemos ter relacionamento com um Deus que é santo, nos santificando? Como nós podemos desfrutar de um Deus que é justo e íntegro, nos tornando essas pessoas? É uma resposta que você não produz através da sua força. Eu tenho a certeza, queridos, no seu coração existe um desejo de agradar ao Senhor, amém? No seu coração existe um desejo de ser íntegro diante dele, amém? Existe graça para isso, existe um auxílio para isso. A palavra fala que bem-aventurado são os limpos de coração, são os puros de coração, se você me permite, os íntegros de coração. Qual é o benefício? Eles verão a Deus. Se você guardar o seu coração diante de Deus, se você buscar fazer aquilo que é bom e agradável diante dele, se você remover aquilo que desagrada a ele na sua vida, obedecer de todo o coração, servir de todo o coração, queridos, você vai começar bem e terminar bem a sua carreira. Mas talvez a maior importância de ter o seu coração íntegro diante de Deus, no final dela, um dia você vai ver ao Senhor com um sorriso no rosto, sabendo que valeu a pena. Por quê? Porque a mesma graça que te salvou em Cristo é a graça que hoje te faz viver de forma justa, santa e piedosa, aguardando a manifestação, o retorno do seu Senhor. Guarde o seu coração, queridos, seja íntegro diante dele, busque agradar ao Senhor em tudo. Você vai andar protegido, você será útil para o Senhor, mas acima de todas as coisas, você vai ver, desfrutar de um relacionamento com Deus que você ainda não experimentou. Novos níveis de relacionamento, novos níveis de comunhão, de profundidade com o seu Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Vocês foram abençoados? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.